Olá pessoal, começando mais uma aula do curso MD 360. Então nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre as operações do sistema. Nós vamos fazer diversas operações que vai muito além da compra e da venda de papéis. Então você vai entender por que eu falo várias operações. Realmente muitas operações nós vamos aprender hoje. Sem mais delongas, vamos para lá. Aqui nós estamos no detalhamento do ativo. Estamos detalhando aqui o ativo Taesa, TAI11. As operações que nós vamos realizar, elas vão estar todas nesse menu aqui, mais operação. Então, assim, nós nas aulas passadas nós vimos a compra e a venda. Direito de subscrição e day trade, eu vou deixar para fazer em uma aula dedicada a essas duas operações, porque são operações um pouco mais complicadinhas, que demandam uma atenção nossa para fazer essa aula. Então, nessa aula nós vamos fazer as demais operações que estão disponíveis para se fazer no ativo. Lembrando que essas operações, a maior parte delas, o sistema vai inclusive nos dar uma mensagem falando que elas estão disponíveis aqui nos eventos corporativos. Por quê? Porque elas são divulgadas pela empresa e o sistema ele vai na base de dados da B3 e busca esses eventos corporativos, né, que são vários, então te dá a possibilidade de importar esses eventos automaticamente, ou manualmente também, você pode ir clicando aqui e pedindo para importar. Eu separei aqui uma aba que surgiu para mim assim que eu abri o sistema hoje. Então aqui nós podemos ver como acontece essa importação. Ele joga essa telinha aqui na nossa cara, né, com a possibilidade de importar esses eventos. Né? Nós temos aqui, podemos selecionar os eventos que nós queremos ou selecionar todos de uma vez. Aqui nós temos um juro sobre capital próprio que ainda não tem data de pagamento, então muito provavelmente a SAPRE11, que é a Sanepar, ainda não informou essa data de pagamento, e nesses casos eu gosto de colocar o último dia do mês corrente. Caso essa data seja postergada, eu vou postergando ela manualmente depois. Então aqui eu preenchi e vou importar esses 5 eventos. Aqui ele não vai dar uma mensagem porque esses eventos eles já foram importados. Então eu vou simplesmente fechar essa página e voltar aqui para a nossa página de detalhamento de Taesa. Então nós temos aqui as operações que nós vamos trabalhar hoje. Eu já falei que direito de subscrição e day trade vamos deixar para depois. Então nós vamos começar com dividendo. E assim, eu gostaria de bater um papo com vocês aqui sobre o que é cada operação dessa, né? Porque falar como você registrar é muito simples. Agora, muita gente aqui está começando os investimentos e precisa saber também o que é cada coisa, para saber identificar lá no extrato da sua corretora um eventual pagamento que tem lá e muitas vezes você não sabe o que é. Então, na medida do possível, na medida do meu conhecimento, nós vamos destrinchando aqui, dando alguns esclarecimentos do que é cada coisa, cada operação dessa. Então, dividendos são como se fossem parcelas do lucro das empresas. Né? Na B3 hoje, as empresas são obrigadas a distribuir 25% dos seus lucros. Então, esses dividendos são a parcela do lucro das empresas pago aos acionistas. Então, para fazer esse lançamento, nós vamos clicar em dividendos. Você vê que o sistema próprio recomenda que seja usado o histórico de eventos para ter uma maior fidedignidade desses lançamentos. Porém, se você quiser fazer manualmente, você também tem essa opção. Então aqui você, como a gente já está dentro da conta da corretora aqui, na verdade essa ação ela só existe nessa corretora, nesse nosso exemplo aqui. Caso tivessem ações de Taesa em outras corretoras, ele te daria a opção de selecionar a conta também. Aqui você vai preencher a data X e a data do pagamento. Só um esclarecimento sobre essa data X e a data com, que muitas vezes aparece nos extratos, nos informes. O que seria essa data com? A data com é a última data em que a pessoa pode comprar a ação para que ela receba os dividendos relativos àquele informe. Então, quando a empresa fala data com é o dia 14 de julho, aqueles acionistas que possuírem posição acionária até o dia 14 de julho, eles vão ter direito a esse pagamento de dividendos, ou a esse provento, a esse juro sobre capital próprio, qualquer que seja o provento. E a data X é justamente o dia posterior à data com, que significa que as ações elas são negociadas ex-dividendo. Então você vai colocar essas duas datas, claro, no informe, né, do fato relevante, e aí colocando você vai colocar o valor recebido e vai salvar. Eu não vou salvar aqui porque eu já importei todos. Então você salvando ele iria para o histórico de operações aqui normalmente, como todos os outros. Aqui ele vai, como nós já vimos, ele vai dar a posição inicial, a venda,
todas as operações que ocorreram dentro desse ativo. Então, partindo para a próxima operação, nós temos o juros sobre capital próprio. O que seria esse juros sobre capital próprio? São também parcelas do lucro dessa empresa, porém distribuídas de uma forma diferente. Na verdade, para o investidor, isso não muda muita coisa, né? Tirando que há uma cobrança de imposto de renda sobre esses juros sobre capital próprio, e os dividendos ainda não há essa cobrança na data que a gente está gravando essa aula. Porém, isso pode mudar. E esse juros sobre capital próprio é interessante para a empresa hoje em dia. Por quê? Porque ela é considerada uma despesa na DRE, na demonstração de resultado de exercício das empresas. Ela é uma despesa, pode ser deduzida do seu imposto de renda, do imposto de renda da empresa, no caso. Então, isso é interessante para a empresa para deduzir, para reduzir o valor que ela paga de imposto de renda. Já os dividendos, eles são após a apuração do lucro que são distribuídos. Então, para você lançar, você iria apenas em juros sobre capital próprio e da mesma forma colocaria o ticker, a corretora, e da mesma forma ele vai também falar que recomenda usar o histórico de eventos, vai colocar recebido, valor bruto, e aqui você vai ter a figura do IRRF, que é o retido na fonte, e vai colocar também data ex e data do pagamento. E pode ser a data da liquidação em alguns forms, então você tem que ficar muito atento quanto a isso. E vamos para a próxima operação. Vamos para a operação de bonificação. E o que seria essa bonificação? Eu vou abrir aqui e vou te explicar o que seria essa bonificação. Muitas vezes a empresa decide remunerar os seus acionistas por meio de papéis da própria empresa, ou seja, ela vai te dar novas ações. Ela define uma proporção a ser aplicada em cima da sua quantidade acionária. Então, digamos que você tenha 100 ações de determinada empresa, vamos colocar aqui a Taesa, 100 ações de Taesa. Se ela define que vai ser 45% dessas ações vai ser bonificado para você, então você vai receber 45 ações. De forma bem simples, você vai simplesmente colocar a quantidade e colocar o preço unitário que eles divulgaram no informe da bonificação. O caso que muitas vezes acontece é quando nessa proporção acontece de ter valores fracionários. Então, por exemplo, ao você jogar a proporção em cima da quantidade que você tem, surgiu um valor assim, digamos, 40,7. Então, assim, você vai receber 40 e esse 7 eles vão te pagar em dinheiro e vai cair na conta da sua corretora. O equivalente a esse 0,7 ações, né? Eles vão pagar em dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas o que será esse valor na minha conta? Então, quer dizer isso. Então, você vai checar quanto deu a sua proporção de bonificação de ações e provavelmente esse valor que cair vai estar lá como frações de ações ou fração de pagamento de bonificação. Varia muito essa nomenclatura que as corretoras aplicam, né? Essa diferença em dinheiro, geralmente nós vamos colocar como outros proventos, que está aqui embaixo, que são proventos que não estão ainda, não se aplicam a nenhuma outra operação do sistema. Então vamos colocar o valor recebido, eventual imposto de renda retido na fonte, data da operação, pagamento e vamos salvar. Então, vencida essa parte que nós vimos sobre a bonificação, nós vamos ver agora a questão do grupamento. O que seria o grupamento? Muitas vezes, algumas ações elas estão sendo negociadas por um valor muito pequeno. Então, imagine uma ação que está sendo negociada a R$1. Para melhorar, digamos, a aparência desse papel, né, não ser negociada a R$1, muitas vezes as empresas fazem esse grupamento de ações. Então, você imagina que a empresa decide fazer o grupamento ou o agrupamento, vamos colocar assim, de 10 ações. Então, a cada 10 ações que você tinha, você vai ter uma, porém com um valor atualizado. Se você tinha 10 ações a R$1, você vai ter uma ação que vale hoje R$10. Então, esse é o grupamento, né? O grupamento aqui eu vou clicar e você vai colocar a quantidade que gerou após esse grupamento, né? Se você tinha lá 10 ações, após o grupamento você tem, digamos que 5 ações, você vai colocar esse número aqui e a data que ocorreu essa operação para que a sua quantidade em custódia seja atualizada. E aí nós temos após isso algo que é intimamente ligado, é o oposto do grupamento, que é o desdobramento, que acontece justamente o contrário. Às vezes um papel está sendo negociado por um valor muito alto, que muitas vezes é proibitivo para quem está comprando. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem regras diferentes. Você pode comprar lotes fracionários dessa ação, então você pode comprar menos que uma ação. No Brasil, não. A quantidade fracionária permite que você compre uma ação
ação, né, inteira. Então imagine que esse papel custe R$ 500, então você não poderia comprar menos de R$ 500. Então o desdobramento acontece quando ele define que uma ação que vale R$ 500, por exemplo, vire 5 ações que valem R$ 100. Então ocorre esse desdobramento. Da mesma forma, você clicaria, selecionaria os dados, a data da operação e colocaria a quantidade após esse desdobramento. Como o grupamento, também o desdobramento funciona dessa forma. Você vai visualizar a sua custódia e vai colocar a data que ocorreu essa operação e vai clicar em salvar. Também lembrando aqui, recomendamos usar o histórico de eventos, porque isso vai ser um fato relevante divulgado pela empresa e vai ser muito mais fácil para você lançar, né? A próxima operação que nós vamos ver é a restituição de capital. Então, o que seria isso? A restituição de capital é quando uma empresa ela decide diminuir o tamanho do seu capital social. Então, digamos que, como nós sabemos, os papéis que nós temos em ações, em FIIs, o investimento que o investidor faz na empresa, ele representa uma parcela do capital dela. Quando a empresa decide fazer uma restituição de capital, quer dizer que ela está restituindo para você uma parte desse capital e ela está diminuindo. Então, ela te dá em dinheiro isso, porque ela decide que vai diminuir o capital, então ela te restitui em dinheiro essa porcentagem em cima da diminuição do capital dela. Então, da mesma forma, são operações simples, né, se a gente for ver, mas muitas vezes a gente se pega na dúvida sobre esses nomes que aparecem no extrato e qual operação usar para registrar cada uma dessas coisas que aparecem no nosso extrato. Então você vai colocar da mesma forma a data do pagamento, data X e o valor recebido em restituição do capital. A próxima operação que nós vamos fazer são os outros proventos. A gente já viu sobre esses proventos um dos exemplos que podem ser alocados em outros proventos, que é a fração de bonificação. Então a gente pode pensar que assim, todos os outros proventos que não se encaixem nessas categorias nós vamos lançar aqui. Passando para o próximo, nós temos a taxa BTC, que nada mais é do que a taxa que você recebe no aluguel de ações. O que seria o aluguel de ações? Assim como você pode comprar um imóvel, por exemplo, para valorização, comprar um imóvel esperando a valorização dele, e aí nesse meio tempo você aluga esse imóvel, né, para oferir renda, da mesma forma funciona com ações, né? Você pode procurar sua corretora, né, ou através do próprio home broker. Alguns têm, alguns não, mas entrando em contato com a sua corretora, você tem a possibilidade de alugar suas ações para que outras pessoas façam operações especulativas. É um procedimento seguro, né? Porque ele é intermediado pela Bovespa também. Então pense que você comprou uma ação a longo prazo e pode ganhar uma quantidadezinha de dinheiro nesse aluguel. É uma quantidade bem pequena, vale a pena talvez para quem tem um volume maior. Então você está abrindo mão da negociação dessa ação que você tem em carteira. Para gente que compra muitas vezes para longuíssimo prazo, 10, 20 anos, para ficar com a ação, vale muito a pena porque você está pegando alguns centavos ali, alguns reais ali, dependendo da sua posição, e está fazendo isso render um pouquinho mais, né? Então essa taxa de aluguel a gente lançaria aqui nessa taxa BTC, né? Só para vocês verem a tela, muito similar às outras também. Então você sabe agora que a taxa BTC é quando você alugar suas ações. Transferência de custódia é uma questão muito corriqueira também. Muitas vezes você imagina que você está na corretora X e essa corretora não está te agradando muito mais. Então, como você vai fazer para migrar para uma corretora Y, que às vezes está te oferecendo melhores condições, né, para realizar a custódia das suas ações, né, para você manter suas ações sobre a custódia deles, né? Então, esse movimento se trata da transferência de custódia, que vai funcionar da seguinte forma: você vai colocar o papel e para isso você vai ter que entrar papel por papel para fazer essa transferência dessa custódia, colocar a data que ocorreu a transferência, a quantidade que você tinha na corretora de origem e colocar a conta de destino. No caso aqui, eu estaria transferindo da corretora Rico para corretora, por exemplo, Easy Invest. Colocaria a quantidade aqui, digamos que eu transferi as 100 ações que eu tenho e clicaria em salvar, ele faria essa transferência. Eu vou salvar essa daqui só para que você possa enxergar isso no extrato ali. Salvei. Então ela vem aqui e transfere a custódia. Então ela deu uma transferência, uma saída a Rico das 100 ações que eu tinha pelo valor de 30. Ela aproveita os valores, né? Ela traz o custo médio, inclusive, zera a minha posição em Rico e coloca uma posição
de entrada na corretora Isinvest. Então, a transferência realmente de custódia. O próximo que nós vamos ver é a conversão. O que seria essa conversão? Clicando aqui, nós usaremos essa operação para converter, por exemplo, uma ação que é uma unit e a empresa decide que ela vai se tornar uma ação preferencial. Serve, por exemplo, para converter ações preferenciais em ações ordinárias, né, ON. Então, você vai fazer essa conversão conforme o informe da sua corretora e da empresa em si. Né? Então, aqui, por exemplo, imagine que essa unit vai mudar ela vai transferir todas as units para TAE3, vão virar ações ordinárias. Né? Então, assim, coloca a quantidade a ser convertida e a nova quantidade após essa conversão. E clicaria em salvar após isso e isso estaria já no meu extrato. E lembrando que todas essas operações você tem que ter muito cuidado na hora de fazê-las de forma manual e sempre estar acompanhando o informe, o fato relevante divulgado pela empresa e bem como também o extrato da sua corretora, né? Em alguns casos para ver datas de pagamento, valores e tudo mais. Então, as operações de ações nós terminamos por aqui. Nós vamos ver algumas operações que são passíveis de fazer em outros ativos também. Por exemplo, nos FIIs, as operações são bem similares, compra, venda, direito de subscrição, grupamento, desdobramento, transferência de custódia. Só que tem alguns aqui que são particulares dos FIIs. Então, proventos são os proventos pagos de rendimento de aluguéis, por exemplo, dos fundos imobiliários, que são dados. Então, os proventos, eles são pagos do lucro desses fundos imobiliários. Então, você lançaria da mesma forma que você lança um dividendo, né? Colocando o valor recebido. Hoje, esses dividendos, esses proventos são isentos de IR, né? Temos aí um projeto para ser votado. Se Deus quiser, não vai passar, né? Que isso seria um prejuízo muito grande para o investidor, né? E hoje eles são isentos de IR. Você, da mesma forma, colocaria o valor recebido e clicaria em salvar. Lembrando que essa operação também você vai poder fazer por meio da importação. Temos também, no caso dos FIIs, a amortização, que no caso é como se você pode imaginar que o fundo imobiliário está vendendo, por exemplo, um prédio. Essa receita gerada, ela não é decorrente dos lucros desse fundo, e sim de uma venda do patrimônio, virá do patrimônio desse fundo. Então, você lançaria aqui a amortização e sobre essa amortização vai ter um imposto de renda retido na fonte que já vai chegar para você no valor líquido. Então, você vai colocar apenas o valor recebido. Lembrando, gente, que qualquer dúvida sobre isso, você pode deixar na parte de baixo da aula que nós vamos responder ou interagir com a gente lá no grupo. Na data que eu estou gravando, já está tendo muita interação lá no grupo, então assim, não perde tempo não, entra no grupo do Telegram, vamos juntos, né, crescer nessa educação financeira dos nossos investimentos. A próxima operação aqui que tem também é o resgate das cotas. Então assim, esse resgate das cotas é uma particularidade de alguns fundos de investimento imobiliário fechados, seriam esses fundos fechados. São fundos que eles têm definido uma data de saída dos cotistas. Então nessa data de saída, você não pode, por exemplo, simplesmente vender as suas cotas quando você quiser em um fundo fechado, né? A maioria dos fundos que nós compramos são os abertos, né? São os negociados livremente na bolsa, mas esses fechados, por mais que são também negociados na B3 e negociados no home broker, nós não temos essa possibilidade de resgatar quando nós quisermos. Esse resgate se dará no final, no vencimento desse fundo fechado. Então, essas são situações assim bem difíceis, né, de acontecer, mas que a gente precisa ter essa ideia para que a gente não fique perdido quando acontecer. Então, dos FIIs nós encerramos a parte das operações. Nós vamos ver também operações feitas no Tesouro Direto, tem algumas particularidades também, né? Vamos lá, mais operação. Temos aqui a compra e a venda, que é o normal. Temos aqui cupom de juros. O que seria o cupom de juros? Muitas vezes esse tesouro que nós compramos é aquele tesouro IPCA+. Esse cupom de juros são aqueles juros semestrais que esse tipo de tesouro direto paga. Então, a cada semestre, ele vai te pagar um cupom de juros, como se fosse um dividendo, vamos dizer assim, do tesouro. Né? Então, você vai lançar nesse cupom de juros de forma bem similar aos outros proventos, né? Colocando os custos, colocando o valor bruto e o imposto de renda retido na fonte. Vamos aqui para a taxa de custódia, que é aquela taxa que o Tesouro Direto cobra
pela custódia dos seus títulos de tesouro, né? Então ela cai diretamente na sua conta da corretora de tempos em tempos. E também temos aqui a transferência de custódia, que funciona da mesma forma que as ações e os FIIs, os ETFs, né? Você transferir a custódia para outra corretora. Então, vou só abrir aqui só para mostrar para vocês, mas é uma tela muito similar. Todas as telas guardam similaridades, vamos colocar assim. Vamos aqui também analisar as operações que nós temos em um título, em um fundo de investimento, por exemplo. Temos aqui a aplicação em resgate, que é o normal que nós já vimos, né, nas outras aulas, só que temos aqui uma figura do IR Come Cotas, que é aquele que é um nome, digamos, popular que se dá para esse tipo de tributação de imposto de renda, que acontece 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, sobre os rendimentos oferidos por esse fundo de investimento. Então você clicaria aqui da mesma forma, e aí você colocaria o valor, salvaria e ele ia para o seu extrato. Lembrando que esse Come Cotas e a maioria dos fundos de investimento, eles não trazem eventos corporativos, então ele não tem essa importação automática, então você tem que ficar muito ligado com o seu extrato da corretora para poder lançar esses Come Cotas e algumas outras operações que não há importação. A portabilidade é muito similar à transferência de custódia. Então, assim, você pode fazer a portabilidade de um fundo de investimento, de um fundo de previdência, entre empresas custodiantes, né, entre corretoras, e para isso você deve procurar sua corretora e mencionar que você deseja transferir fazer uma portabilidade desse fundo, né? E você viria aqui, da mesma forma como na transferência, você preencheria para qual fundo você quer portar, né? Você colocaria o novo fundo de investimento que você quer portar a quantidade. Nós temos também algumas operações que são denominadas operações em conta. Então, assim, de forma bem prática, são então operações que você realiza independentemente de ativos. Então, assim, aplicações e resgates diretamente na conta da corretora, perdas, transferências, que funciona da mesma forma de aplicações e resgates, custos operacionais diversos, imposto de renda, IOF, que muitas vezes se cobra nas operações financeiras, taxas de custódia, juros, se essa conta for uma conta que remunera, né? Então são operações que aparecem na sua conta que não tem a ver com nenhum ativo, mas são inerentes à conta. Então você escolheria o que mais se adequa e lançaria de forma bem simples, da mesma forma que nós vimos anteriormente nos outros papéis, colocando valor e data. E sempre lembrando de conferir esses valores no seu extrato. Então, finalizando essa aula, ficou um pouco longa, mas é importante a gente conhecer cada das operações que o sistema é capaz de registrar, né? E muito mais saber registrar, é importante a gente saber o que se trata cada coisa. Então, nós nos vemos na próxima aula.